Oi, gente. E aí, como é que você tá hoje? Olha, antes de começar aqui o nosso papo, eu quero pedir um favor para você. Você que está ouvindo o Papo Saúde, não deixa de seguir a gente no Spotify, tá? No Deezer, e no YouTube. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Assim você vai receber notificação sempre que tiver um episódio novo. Então, obrigada. E agora nós vamos nessa para esse Papo Saúde de hoje. Eu já começo trazendo um dado para a gente refletir. De acordo com uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz e com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, 41% das pessoas sentem dor na coluna. O percentual era bem menor antes da pandemia do coronavírus, era de 18,5%. Percebeu aí a mudança? Agora, como diminuir a incidência dessas dores quando diversos profissionais tiveram que se adaptar ao trabalho em casa, sem um mobiliário adequado, por exemplo? Além disso, muitos não conseguiram manter uma rotina de exercícios físicos como antes, né? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto recebendo a ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Laila Ponte. Olá, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer hoje ter essa conversa com vocês, tá certo? Então, vamos começar, né? Vamos, e olha, tem muita perguntinha aqui para fazer, porque, inclusive, tem duas vértebras na lombar e duas na cervical escutando essa conversa, tá? Bom, elas vão conseguir sair melhor daqui. Para a gente começar, eu queria um depoimento seu, assim, dos principais problemas que você percebeu nesse período de pandemia, né? De fato, na sua percepção, no consultório, no atendimento que você faz, aumentaram as dores na coluna durante a pandemia? E assim, já aproveita e diz para a gente quais são os motivos pelos quais as pessoas estão procurando profissionais de ortopedia nesse momento. Com certeza, desde que começou a pandemia, né, que foi ano passado, realmente houve essa diferença, esse aumento, então o estudo realmente é correto. A incidência de dor, principalmente lombar, né? A nossa coluna, eu acho importante falar para o ouvinte que a nossa coluna é dividida em colunas, que são a cervical, que é mais em cima, o meio, que é a torácica, a do final, que é a lombar, e o sacro, que é essa região da bacia. Então, a incidência de dor lombar aumentou bastante, tá certo? Principalmente devido a isso. Todo mundo ia para o trabalho, agora está todo mundo em casa, no home office, que não é adequado, né? Então, muita gente chega em casa, doutora, chega no consultório, doutora, eu tô com muita dor na minha região lombar. Essa dor desce para a perna. Então, essa parte de dor realmente, principalmente lombar, coluna, foi uma das coisas mais, assim, que eu escutei no consultório ultimamente. Então, pensando nisso, acho que a incidência também, a fraqueza muscular, o paciente, ele deixou, né, de fazer exercício físico, então, o paciente ele ficou com a musculatura mais frágil. Tem um estudo recente que fala quando a gente passa mais de 3 semanas sem fazer uma atividade física, só 3 semanas, a gente não tem nem, a gente tem o quê? Mais de 1 ano e meio, né? Quase 1 ano e meio nessa parte de pandemia. Então, a gente já perdeu, com 3 semanas a gente perde massa magra, perde massa muscular. Então, a gente, além de engordar, você perde a contratura muscular. Uhum. Se você tem uma musculatura flácida, como é que a tua coluna segura o teu peso? Então, isso realmente afetou muita gente. O aumento de peso, a postura, tudo isso. Você fez aí um panorama mesmo, né? Ao longo aqui desse papo, nem se preocupe que eu vou voltar para cada um desses pontos aí, a gente vai voltar certamente. Agora, antes da gente se aprofundar, né, nesses tópicos, eu queria assim uma visão do que faz o profissional da ortopedia. A gente sabe que existe muita assim especialização, por exemplo, profissional que trata do joelho, profissional que trata de lesões nos membros superiores, enfim, é tudo bem assim, divididinho, né? Perfeito. Eu acho até uma pergunta interessantíssima, né? Então, a gente é médico, são 6 anos de medicina.
você faz mais 3 anos para ser ortopedista, então você é um ortopedista geral. No ortopedista geral, você vê de tudo. Você vai fazer cirurgias que são fraturas comuns, fratura de fêmur, fratura de tíbia, e as patologias mais frequentes. Dores na coluna, dor no joelho, dor na mão. É uma triagem. Então, o ortopedista geral, ele trata como um todo. Depois, você pode fazer a subespecialização, que é 1 a 2 anos. Então, você pode tratar como um todo, mas você pode também encaminhar para um colega que seja especialista em joelho, especialista em quadril ou em pé, dependendo da patologia, caso seja necessário uma cirurgia. Não que um ortopedista geral não possa acompanhar todas as outras doenças. Então, você pode ir para um ortopedista geral e depois ser encaminhado ou a ser acompanhado por um ortopedista subespecialidade. Muito bem, olha, deu para entender aí, né, gente, como é que é demorada, né, a formação de um profissional, uma profissional da ortopedia. Vai quase 10 anos aí. Agora, queria voltar um pouquinho para as dores, né. De repente a pessoa sente aqui uma dor na parte, no como é que o cearense diz: "Doutor, doutora, eu estou com uma dor nos quartos", Perfeito. né. E aí eu queria saber como é que a pessoa que está sentindo essa dor e ela não tem certeza se, de repente, sei lá, for uma coisa ali só postural mesmo, né, e daí ela vai mudar, ela vai resolver, qual é o momento certo de procurar profissional da ortopedia? A dor nos quartos é muito comum essa queixa, principalmente na região do interior do Ceará, né? A gente escuta muito isso. Então, o paciente, normalmente, quando ele tem mais de 4 semanas de dor, quando ele tem mais de 1 mês de dor, essa dor realmente a gente chama de sinal de alarme, né? Que a gente chama red flags. Então, essa dor realmente precisa de uma imagem. Pode ser uma radiografia, pode ser um ultrassom, depende muito do tipo de dor. Claro que cada paciente é diferente. Você não vai esperar uma criança ter dor. Então, isso aí já com 1 semana você já fica ali atento, porque realmente é diferente. Já um paciente que ele tem uma história de uma dorzinha aqui, outra acolá, essa dor ficar mais frequente, mudar o tipo da dor, o padrão da dor. Então, se essa dor antes era só na coluna, agora ela está descendo na perna. Essa dor era só um peso, agora ela está formigando. Essa dor agora ele teve febre. Então, o padrão da dor muda muita coisa. Então, o paciente ele tem que se conhecer um pouquinho, mas caso essa dor não melhore, ele tem que procurar uma assistência médica. Quem é que está mais vulnerável aos problemas da coluna? A senhora falou aí da criança, né, mas aí, eu era muito jovem quando eu fui a primeira vez ao ortopedista. Acho que tinha uns 15 anos, né, porque todo mundo tinha escoliose na época que eu era adolescente, né. Eu não sei se mudou, mas a escoliose era um problema detectado, assim, de imediato, né, estudante, adolescente, enfim. Mas então, qual é tem uma idade para você ser mais vulnerável ou como eu que tive aos 15 anos um problema na coluna, qualquer pessoa pode ter? Pronto. A gente não pode falar que tem uma idade. Cada problema na coluna realmente vai acometer uma faixa etária que é uma idade diferente, né? Então, a escoliose, por exemplo, que você teve, e você tem provavelmente escoliose, tá certo? Ela comete mais. A gente, Para tudo, quer dizer, a escoliose, ela não sai da gente mesmo que a gente trate? a escoliose, ela tem graus, tá certo? Então, normalmente, você vai ver o grau dessa paciente, se é um grau leve, moderado ou grave. Existem vários tipos de tratamento para escoliose, desde colete, ou cirurgia, ou até mesmo só a parte de fisioterapia ou um pilates. Mas isso depende muito do grau. E principalmente nessa idade que você estava, dos 13 aos 15 anos, que é a época do estirão, do crescimento, se não for tratado, aquele paciente, ele, vamos dizer no popular, aquele osso vai ficar duro e não tem colete que sirva mais. Então, se for uma escoliose grave, ela vai ter que ser operada. Se for uma escoliose moderada, ele vai ficar com aquela deformidade na vida adulta. Então, provavelmente você deve ter escoliose. Ê, Lelê. Agora me diga uma coisa, esse osso duro aí que você falou, me ocorreu o seguinte, carinha de 18 com coluna de 75, né, eu me identifico, quer dizer, não tenho carinha de 18, mas a coluna, nossa senhora. O que eu quero saber é o seguinte, quem envelhece primeiro, a gente ou a nossa coluna? Na verdade, pergunta até difícil de responder. A nossa coluna vai envelhecer primeiro, dependendo muito da sua profissão, dependendo dos seus hábitos de vida. Então, assim, se você não for uma pessoa saudável, que teve um exercício, um hábito regular, um fortalecimento da musculatura, se você é obeso, se você tem a fator de peso acima do peso, se você tem aquele desgaste, você realmente não dobra o joelho direito, você não tem muita contratura muscular, você tem uma musculatura enfraquecida, as suas articulações elas vão trabalhar o dobro de uma pessoa que realmente tem tudo isso certinho. Então, você pode desgastar bem mais a sua
junta as suas articulações do que a sua idade. Então, tem realmente muita gente com carinhazinha de 18 e articulação de 70 pelo fator de não cuidar. Minha gente, a gente falou da escoliose, daí eu lhe interrompi, e aí você não pôde continuar falando sobre os outros, é problema mesmo que a gente chama? É, né? Perfeito. Então, quais são os principais problemas na coluna, listando aí a partir da escoliose? A gente pensando, né, na faixa etária de criança, a gente vai pensar realmente em escoliose, na cifose, tá certo? Que é quando a gente tem o curvo, né? Tem muita gente, esse menino é corcunda. Então, isso a gente se chama de cifose. Isso é muito comum também na infância e se prolonga para a vida adulta, principalmente se a pessoa realmente não fizer um trabalho de alongamento, de fortalecimento da coluna. Quando você vai ficando mais idade, que vai aparecendo a idade aí dos 30 a 40 anos, a hérnia de disco, né? A famosa hérnia de disco seria principalmente o acometimento da região, tá? Da coluna. Hérnia de disco seria assim, falando bem no simples, tá certo? Seria quando a nossa musculatura está tão enfraquecida que a gente começa a formar os osteófitos, que são o quê? Então, aquele famoso bico de papagaio do paciente, que ele é uma proeminência óssea que vai de um osso da coluna para o outro da vértebra, tentando fazer com que a coluna fique retinha, que a gente vai perdendo a altura ao longo do ano. Quando esse ossinho vai crescendo, que é o osteófito, que é o bico de papagaio, a gente vai tendo um aumento do osso na coluna e vai fazendo uma compressão. Então, a hérnia de disco é um tipo de compressão do nervo, que é chamado da medula, tá certo, da coluna, da medula espinhal. A hérnia seria esse acometimento. Depois, a gente poderia pensar também em um tipo chamado estenose, tá certo, vertebral, que seria quando a gente tivesse vários artrose, que é o desgaste da coluna, e fazendo a compressão também do nervo. Então, seriam os principais fatores assim que vejo nas faixas etárias. Existe muito mais. A gente também tem que excluir pacientes com história de câncer, tá certo? Tem que sempre pesquisar história de câncer de mama, porque realmente a incidência de câncer de mama vem aumentando bastante. Então, o fator câncer também tem que ser excluído desses pacientes com dor crônica na região lombar. Voltando para a questão do sobrepeso, no meu caso, eu percebo que um peso a mais é um fator determinante assim para as crises, né, voltarem. Então eu queria saber o seguinte: a pessoa perder peso, emagrecer, ela tem mais chance de resolver esse problema, de controlar, na verdade? Então, a associação de fato ali com o peso acima do que você tinha, quando não tinha problema, e com o aumento de peso? Com certeza tem uma associação muito importante, tá certo? A gente tem estudos que falam que você diminuir principalmente a parte da adiposidade abdominal, principalmente a barriga, você perder barriga é muito importante para a coluna, porque o centro, tá certo, que a gente chama de core, tá certo, que a gente pede para o paciente fortalecer, que seria a musculatura abdominal, a musculatura paravertebral, os retos abdominais, são a musculatura da barriga, resumindo. Quando você fortalece, você perde peso, a sua coluna ela fica mais ereta. Então, você tem mais força para manter o ortostatismo, que seria a coluna retinha, tá certo? Então, realmente, emagrecer traz muitos benefícios para a coluna. Entendi, minha gente. Uau, uau. Olha, você falou aí da como é que é? Você fica bem retinha, o quê? Orto o quê? É o ortostatismo, que é que você, quando você fica em pé, tá certo? Então, para você manter a ortostase, que seria ficar em pé, você usa várias musculaturas, desde o glúteo médio, que seria a musculatura do bumbum. Então, realmente, homem tem que malhar bumbum, porque senão você vai ficar com a coluna também enfraquecida. Como as musculaturas abdominais, reto-abdominais, então fazer aquela prancha, fazer a parte realmente de abdominal é muito importante para fortalecer a coluna. Então, tem muita gente que tem medo de fazer abdominal. Quando eu faço abdominal, que eu faço, tenho muita dor na coluna. Na verdade, você está fazendo errado. E segundo, se você não fizer, você nunca vai fortalecer a coluna para poder realmente fazer partir para outro exercício. Uhum. Sobre ficar reto ou não, certo? A gente está ficando cada vez mais inclinado olhando para o celular, né? Então, eu queria que você falasse aqui sobre o uso do celular, como é que ele pode afetar a saúde da nossa coluna. Perfeito, interessantíssimo. Tem um estudo novo que saiu nos Estados Unidos também, falando justamente do uso do celular, tá certo? Com a dor no pescoço. Então, é chamado pescoço de texto, tá? A gente O quê? Isso, tem um novo estudo, pescoço de texto. Então, já tem uma doença por causa do telefone. O pescoço de texto é justamente pelo hábito do telefone, que ele realmente foi nos últimos anos, aumentou muito o uso do telefone. A nossa coluna, ela pesa, em média, 3 a 5 quilos, certo?
Então, nossa cervical, que é aqui embaixo da coluna, embaixo da nossa cabeça, ela já pesa, já aguenta ali 5 quilos da coluna. Quando você vai inclinando o pescoço, tá certo? Para ler, quanto mais você inclina o pescoço e fica olhando para baixo, o peso na coluna vai passando de 5 quilos, vai passando para 12 quilos, e quando você está olhando totalmente para o telefone, a sua cabeça está pesando 27 quilos na tua cervical. Minha nossa! Então, eu lembrei da música, "Eu estou muito cansado do peso da minha cabeça", então vou lembrar dessa música toda a vida agora que eu estiver ali olhando para o celular muito tempo. Teria um tempo limite para você ter em mente, assim, que você tem que parar naquele momento e relaxar para a sua cervical voltar ali para o peso anterior? Existe também ergonometria, tá certo? É o fator que se estuda para a ergonomia, para a gente diminuir os danos, tá certo? Tanto na coluna como no trabalho. E ele diz que a cada 1 hora de trabalho, a cada 1 hora de repetição do que você está fazendo, você tem que dar uma pausa de 5 minutos. Então, o ideal é a cada 1 hora você dar uma pausa de 5 minutos, fazer um alongamento, fazer qualquer outra atividade, exceto a que você estava fazendo, para não ser lesivo. Então, realmente, 5 minutinhos. Um tempo aí para decorar. E ainda sobre a ergonomia, o que a gente falou lá no começo, né, o uso de mobiliário adequado, né, para quem ainda está trabalhando em casa, que não fez a adaptação necessária, que vocês não estão vendo a gente agora, mas a doutora Laila, ela está sentada numa cadeira, minha gente, decente, viu? Já eu, valei-me. Eu acho bem interessante a gente falar disso, porque realmente é uma coisa que teve muita gente que não teve condição de mudar, de projetar. Realmente eu fiz um home office em casa, então realmente eu botei uma cadeira melhor. O que seria isso? Na verdade, a gente tem o quê? O computador, ele tem que estar sempre na altura dos olhos, tá certo? Você não tem que estar olhando nem para baixo, nem para cima, tem que estar na sua altura dos olhos. Os nossos pés, eles têm que estar encostados no chão, tem que estar o joelho 90 graus. A nossa lombar tem que estar encostada. E nessa aqui, como a gente, né, tá conversando aqui se olhando, mas a minha cadeira realmente é uma cadeira de gamer, que o povo chama, que realmente é bem mais confortável para a coluna, porque ele tem todas as almofadas, tanto lombar como cervical, que permite você passar mais tempo. Não que seja passar mais tempo, mas aquele tempo seja mais proveitoso para a tua lombar, porque está mais apoiada. É, bora virar gamer, minha gente, pelo menos na cadeira, né. E ainda tem o ajuste para a altura dos braços, né, tem muitas que têm, né. Tem sim, essa que tem, perfeito. Então, a altura dos braços também. Então, você tem que ajustar a altura dos pés, a altura dos braços, a região do apoio da cervical, que seria em cima, né? E a da lombar. Fora a altura também, tá certo, do computador. Então, é muito importante. Uma das coisas que também que houve muito, que causou muita dor, foi porque muita gente usava o famoso desktop, né? Quando você tem o computador, o CPU, o monitor, ele sempre tinha uma altura padrão. E agora está todo mundo no computador. Então, essa troca pelos notebooks foi um pouquinho lesiva, porque o notebook ele é bem mais baixo. Então, o ideal é você também comprar um adaptador para o notebook, para ele ficar mais alto, senão você vai ter dor no pescoço também. E nada de trabalhar sentado na cama, por exemplo, na ponta do sofá, não é? E isso aí não dá nem para dizer, né? Porque se tem gente que senta deitado, não tem como realmente estudar, não tem uma posição correta, a coluna não está apoiada, você está com as pernas esticadas. Tem gente também que usa a cadeira, fica com as pernas penduradas na cama, na ponta da cama, estudando no sofá. Então, tudo isso dificulta. Então, se você não conseguiu trocar por uma cadeira melhor, procure uma cadeira que você fique realmente com os pés no chão, 90 graus, bota uma almofada na região lombar, essa cadeira que permita que você pelo menos bote ali um livro, que suba um pouquinho o seu computador. O uso de mouse também ajuda a você não sentir dor, principalmente no punho, também que tem outras patologias que podem vir a cometer também, pelo movimento repetitivo, também estou pegando muito paciente. Então, assim, você pode fazer adaptações simples com o que você já tem, mas que vai melhorar muito a tua vida. Já que você falou aí dos movimentos repetitivos, né, a famosa LER, né, lesão por esforço repetitivo, para quem fica muito tempo do computador e usando digitando, enfim, tem uns exercícios, né, de bolinha e tudo. Funciona, assim, para pessoa que não tá vendo naquilo ali um problema ainda, mas que pode vir a ser, isso funciona? Funciona assim, se a gente pensar, se você tiver um cachorro e um gato em casa, você vai perceber que quando o cachorro levanta e o gato levanta, ele sempre se alonga, ele sempre se espreguiça, né? Então, uma das Uhum. coisas que a gente tem que fazer bastante realmente é a parte do alongamento. Então, você se alongar durante o dia antes e depois, tá certo?
não ter movimentos bruscos, então você às vezes levanta de uma vez, o ideal é você alongar a coluna, gira para um lado, gira o quadril para o outro, é a mesma coisa que você faz quando você está fazendo uma coisa repetitiva. Então, se você está ali no computador usando o mouse, digitando várias vezes, você dá uma pausa, aqueles 5 minutinhos que você está lá, você vai dar uma puxada no punho, alonga seus dedos, alonga o cotovelo, eleva os braços, movimenta os ombros, rodando os ombros, tudo isso aí, junto com as bolinhas também vai o estímulo, tá certo? Diminuindo até realmente o dano lesivo, que seriam várias patologias de tendinites, tendinocinovite, compressão de nervos, tá certo? Que podem causar patologias até cirúrgicas. Aí já, eu acho que a gente não vai entrar nesse aspecto da cirurgia de quando precisa, porque é uma coisa que primeiro a pessoa tem que passar por um profissional, uma profissional, receber o diagnóstico, e aí só a partir daí é que essa fase, de fato, pode ser tratada, né? Perfeito. Então, realmente, assim, cada patologia tem um tratamento diferente. Então, você realmente, se tiver com a dor, você tem que se consultar. Você não pode guardar a doença. Eu sei que é um período ainda um pouquinho crítico, mas teve muita gente que atrasou seu tratamento, ou então está com uma espécie de dor crônica, o que realmente atrasou por causa da pandemia, que não podia ir para o consultório, que não podia ir para uma emergência. Então, realmente, cada caso é diferente para tomar uma decisão. Ainda tem um aspecto que é o seguinte: tem algumas dores que a pessoa vai lá e toma e de modo inadequado, não aconselhado, né, toma ali um remédio para dor, cessa e ela vai deixando e aquilo vai ficando crônico. Agora, dor na coluna, chega um ponto que você não toma nada, porque não resolve, a não ser que seja a medicação adequada passada por um médico, né. A automedicação realmente é uma coisa perigosa, tá certo? É uma coisa danosa. O paciente ele pode ter também lesão em fígado, lesão em rim, fora diversas centenas de alergias que ele pode ter, e ele também vai achar uma coisa: nada passa minha dor. Na verdade, ele não está nem tomando a medicação correta e está achando que nada pode tratar ele. Saído um pouco dos motivos, bem visíveis, né, bem aparentes, né, como a postura errada, né, e tudo que a gente já falou, falar um pouco do estresse. Porque, eu sei que tem muitas situações que são gatilho para as crises na coluna, né. Você fica no estresse e a gente está vivendo um momento de pressão muito grande, né, de todos os aspectos. Então como é que o estresse afeta a saúde da nossa coluna? A musculatura, ela pode ficar relaxada ou contraída. Quando a gente está dormindo, a nossa musculatura está toda relaxada. Ao acordar, a musculatura já fica mais contraída, que você começa a se movimentar. O fator de você estar estressado, você ter vários estresses durante os dias, né, que a gente costuma falar isso, a sua musculatura fica contraída. Ela pode gerar até uns pontos de tensão, tá certo? Que a gente chama de tender points. Esses tender points podem ser bastante dolorosos. Então, o estresse gera mais ansiedade. O fator ansioso piora muitas doenças que são chamadas fibromialgias, que têm os famosos tender points, que são os pontos gatilhos de dor. Então, tem muito paciente que realmente fica com pontos bem tensos, com a musculatura mais tensa. Então, a ansiedade e o estresse é um ciclo vicioso. Tudo isso aí vai gerando mais dor na coluna. Bom, você fez ali uma sessão de sugestões, assim, muito proveitosas. Eu espero, sinceramente, que quem está ouvindo a gente, inclusive, volte um pouco e tome nota mesmo, né, de algumas orientações que se passou, mas eu queria justamente reforçar nisso, né, sobre orientações, para deixar quem está ouvindo a gente, mais, preparado, né, para perceber essas dores, mas principalmente para evitar dores na coluna, isso para quem ainda não as tem, né, claro. Então, realmente, eu acho que para deixar de recado, a gente tem que falar, adequar seu ambiente de trabalho como ambiente de estudo, né? Tem muita gente que estuda também. Então, sempre lembrar da altura dos seus pés, a altura do seu olhar, para onde você está olhando na tela, o fator também do tempo, tá certo? A pausa que você tem que tirar. Às vezes você fica direto fazendo a parte do trabalho e você esquece de passar aqueles 5 minutinhos de alongamento. Então, a cada 1 hora, para 5 minutos. O outro fator também que eu acho bastante importante deixar a atividade física. A gente não pode parar de fazer atividade física, porque se você parar, o seu corpo, ele realmente, a musculatura, ela vai atrofiar, ela vai ficar mais frágil e você vai ter mais predisposição a ter dor. Então, procura um profissional capacitado na área, volta a ter uma atividade física regular, tá certo? Porque isso aí vai diminuir todos os seus tipos de dores e diminuir a chance de você desenvolver uma patologia. E aí eu lembrei de outra música, tudo é uma questão de manter
A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Que associação, né? Perfeito. Escutei essa música ontem, por acaso. Perfeito. Só para a gente fechar, sobre os exercícios físicos, você falou de alongamento, você falou de pilates, mas o que mais que pode ser aconselhado? Na época da minha escoliose, na adolescência, a natação era o que todos recomendavam, né, para os adolescentes, enfim. Quais seriam as recomendações para exercícios, assim, até em níveis de gradação mesmo, para quem não está fazendo ainda, quem vai fazer? É claro que, como tudo na medicina, cada é um caso. Então, assim, crianças, realmente, a natação seria um estímulo muito bom, tanto para a parte de desenvolvimento, como a parte também aeróbica, tá certo? O paciente ele vai ganhar uma resistência também, e melhora também a parte do desenvolvimento. Então, a natação é excelente. O Pilates, ele já vai servir realmente para pacientes que já estão, você já está na idade mais de transição, a postura, quando você já tem algum problema, ou você não quer ter o problema, porque você vai ter um alongamento, um fortalecimento da coluna. No geral, a hidroginástica também é muito bom para pacientes que têm alguma patologia na coluna já, como hernia de disco, como artrose, porque eles vão tirar o peso corporal. Uma pessoa que pesa 60 quilos, na água ela vai pesar 17. Então, você já tem uma melhora bastante, tanto do quadro doloroso, então você não vai ter uma atividade física que não te causa dor. A academia também pode ser excelente para vários tipos de público, mas a academia, o ideal é você ter um acompanhamento mais próximo. Então, você tem que avaliar o paciente para poder liberá-lo. E a fisioterapia, a gente usa mais assim, é um quadro de transição. O paciente, ele está com dor, ele vai para a fisioterapia, ele melhora do quadro, e aí a gente vai fazer a transição da fisioterapia para uma atividade de musculação. Lembrando que a caminhada, a parte da corrida, também é permitida. Então, se você tem um hernia de disco, não significa que você nunca mais vai correr na vida, tá certo? Se você fizer uma corrida, mas você tiver com a sua musculação em dia, você vai poder correr. A gente, hoje em dia, não tem mais aquele conceito de tirar o paciente. Ninguém tira mais o paciente da atividade física. A gente tenta adaptar o paciente para ele continuar na atividade física. Perfeito. Olha, eu curti demais, aprendi muitas coisas, me assustei com algumas delas, especialmente com o peso da minha cabeça. Todo mundo se assusta. Bem interessante esse assunto. Sem dúvida. Ué, Maísa, mas que peso da cabeça? Volta um tantinho aí que você ouve de novo. Eu fiquei chocada. Bom, doutora Laila Ponte, muito obrigada por esse papo, por esses esclarecimentos de hoje, por essa aula que você deu aqui pra gente. Muito obrigada pelo convite. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá certo? E é um prazer poder orientar as pessoas à atividade física, a melhorar a saúde, home office, entendeu? Então, assim, a gente da área da ortopedia tem muito prazer no que trabalha. Que bom. Nós conversamos hoje esse papo bom com a ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Laila Ponte. E é isso, chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. E aí, tá com a coluna ereta, tá de boa? Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esqueça de seguir a gente na sua plataforma aí de streaming favorita, né? O Spotify, o Deezer, enfim. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Perdeu episódios? Vamos lá maratonar. Tá na hora. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse episódio é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!